Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do podcast do MSTL, o Pode Lutar, com uma convidada muito especial aqui hoje. Vamos conversar com uma moradora, né, da comunidade, né, hoje do condomínio Freitito, que é uma pessoa que teve uma participação muito marcante no início dos nossos trabalhos sociais no MSTL, trabalhou junto à juventude do MSTL, junto ao coletivo Elas, que era um coletivo de mulheres do MSTL, e sempre tinha uma participação muito ativa, né? Na época jovem, solteira, e hoje está aqui, né, já com uma família constituída, e a gente vai contar de toda essa trajetória, Sim. do início no MSTL enquanto jovem, da sua participação como jovem, como mulher, né, no MSTL, e agora como mãe, como esposa. Sim, É uma trajetória completa, né? muitos anos, Com muitos anos. vocês, a Monique. Se apresente, Monique. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Monique, eu sou moradora aqui do Freitito, né? Sou do Bloco B de Bola. E eu queria agradecer o convite, né? Porque é muito importante a gente contar a nossa história, né? Tudo que foi feito para que a gente não se esqueça. Então, como foram muitos anos, muitos anos aí de luta, de reuniões cansativas também, né? É bom a gente estar aqui batendo um papo e relembrando tudo isso. Legal. Queria começar que você dissesse um pouco para a gente, né, para todos que estão acompanhando nós. O Frei Tito são 500 famílias e o Nelson Mandela 300 famílias, né? Ao todo são 800 famílias. Uma parte dessas famílias são originárias do MSTL. Sim. E outras famílias, né, na época, quando a gente conquistou aqui o projeto, o MSTL tinha 200 e pouquinhas Sim. famílias, né? Então, como o projeto era para 800 famílias, a gente buscou outros movimentos, fez um trabalho de divulgação na cidade, fez uma série de parcerias para que tivesse uma oportunidade de famílias que já estavam participando de Uhum. reuniões em outros movimentos, tivesse a oportunidade de participar do nosso projeto, afinal de contas tinha vagas. Você veio de algum Sim. movimento ou veio da cidade de São Bernardo do Campo? De Não, onde você veio? a minha sogra, né? Ela conquistou a casa dela ali no bairro Butujuru através de um movimento de luta. E ela estava sempre ligada, né, nesses movimentos, sempre acompanhando, mesmo ela já estando na casa dela há uns 20 anos mais ou menos. E dentro do bairro dela tinha o Chiquinho, do MSTU. E aí eu, minha cunhada, né, também, começamos a ir ao MSTU, minha sogra sempre incentivando, e aquele negócio, ai gente, é só reunião, a gente não entendia, né, tudo, porque eu olhar lá na frente, entendeu, sei lá, daqui 10 anos, é difícil para um jovem de 18, 19, né? Então, a gente começou a ir nas reuniões e tal, de repente chega a grande notícia. Conseguimos um terreno, só que a gente ficou meio perdido, não vai ser o MSTU, é outra coisa, então a gente foi passado, né, do MSTU pro MSTL. Foi assim que eu fui inserida, a gente foi conhecendo vocês. Ah, que legal. E quando você chegou aqui, né, o MSTL é sempre por ter como referência a CMP, né, que para além da moradia, tem os coletivos de juventude, tem uns coletivos de mulheres, tem uns coletivos de negritude. Uhum, Então a gente, para além de fazer as reuniões mensais, que era para passar informações, como estava a evolução de aprovação dos projetos, como que estava a evolução de aprovação das famílias. uhum. Então, para não ficar só limitada a essa parte mais administrativa, a gente fazia um trabalho também com a juventude, com as mulheres e tal. E você participou de ambos os coletivos. Sim, Tem sim. algum fato marcante que você gostaria de relembrar, de falar como foi essa participação? Porque a maioria das pessoas vem na expectativa de se falar sobre a moradia, né? Sobre questões de Sim, moradia. sim. E teve a abordagem de outros temas. Como É, foi a sua participação foi, nisso? nossa, foi muito legal,
porque eu não imaginava, né, eu achei que fosse vocês trouxeram até em algum determinado momento, um outro empreendimento, que foi isso, assim, né, as pessoas construíram o prédio, pegaram as famílias e colocaram lá dentro, e aí gera-se algum caos, né. E vocês fizeram esse trabalho de sempre ter palestras, reuniões, trazer assuntos, então eu não imaginava que isso pudesse ser feito dessa forma. E foi muito bom, porque é nesses momentos que a gente vai conhecendo as pessoas, né. Tem pessoas que participavam das reuniões, das palestras, que até hoje eu tenho contato, eu tenho amizade, então foi muito legal. E um momento, assim, que eu estava revisitando esse momento antes de vir para cá. 8 anos atrás, nós tivemos aquele caso de estupro coletivo, né, que foi triste, e na época eu estava fervorosamente dentro do feminismo, que as minhas marcas não me deixam mentir. E a gente teve essa ideia de fazer uma palestra, da gente fazer um debate, e eu fui pesquisar, fui atrás, fui correr atrás de informação, porque, é errado, mas o porquê é errado? Qual que é a lei? E eu lembro que aquilo me enriqueceu muito. Porque quando você tá dentro de um movimento, né, feminista e tal, muita informação chega pra você, muita coisa. E é sempre na gritaria, na raiva, porque a gente tem que ir contra e os homens e afins, né? E aí, quando eu parei pra ler, pesquisar, eu falei, isso aqui vai muito além de feminismo, né? Essa questão assédio sexual, abuso. E aí a gente fez aquela palestra da cultura do estupro. E da palestra foi feito um vídeo que está no canal, né, do TV MSTL, se não me engano. E, nossa, foi enriquecedor aquilo para mim. Enriquecedor. Passar, entender tudo aquilo, organizar todas aquelas ideias e passar toda aquela informação para as pessoas, né? Espero que eu tenha ajudado alguém, acredito que sim, porque a gente não entende muito bem, né, as coisas. Então acho que, assim, um dos momentos mais marcantes que eu tive nessa trajetória com o MSTL foi essa palestra que a gente teve, né, sobre cultura do estupro, sobre conscientização mesmo, né, porque isso é uma coisa muito íntima, é o que acontece no íntimo das pessoas, né, falar desse abuso. E quando você traz luz a isso, você explica, você coloca, olha, isso, aquilo é aquilo, né? A pessoa, ué, então isso que eu tô vivendo não é normal? Talvez eu deva tomar uma posição, eu deva tomar uma atitude. Então foi, nossa, isso foi muito bom, muito legal. E parece acho que é importante se abordar isso, porque no período que a gente fez esse debate, como você disse, foi por conta de um caso de estupro coletivo, que teve Sim, grande repercussão nacional. Então as pessoas falam assim, não, mas, pô, né, ficar colocando esses temas, que são temas ideológicos, são sim, temas, né, feministas, tal. Mas as pessoas não se dão conta que, por exemplo, na lei condominial, né, o síndico tem obrigação de relatar casos de sim, abuso, sim. casos de estupro, casos de violência doméstica. Uhum. Então, isso é um aprendizado já para as pessoas. Então, está ali no processo, como eu falei, ainda de aprovação de projeto, aprovação das famílias, depois construção, Sim, todo o sim. trabalho social. Então, tudo isso é um processo de preparação das pessoas, porque elas vão viver coletivamente. Sim, com certeza. Então, né, os pais, as mães, as famílias têm que ter a noção de que não existe mais aquela história de que, eh, sei lá, no caso de violência doméstica, né, aquele velho jargão em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Em condomínio é É o obrigatório, né? contrário, né? O vizinho tem que relatar para o síndico tem que relatar para a polícia, Sim. a polícia tem que abrir uma denúncia, isso tem que ser Uhum. investigado e julgado pela justiça, pelo poder judiciário. Então, hoje as leis protegem as crianças e as mulheres, Sim, né, da violência. Então, por que, que a gente faz isso dentro de um projeto de conquista da moradia? Porque hoje grande parte dos projetos de baixa renda são para as pessoas viverem em condomínio, sim. viverem coletivamente.
Então, as pessoas também têm uma obrigação de atuar contra, infelizmente, né, essa mancha, essa doença que a sociedade tem, muitas vezes o machismo, que gera um assédio, que gera uma violência doméstica, infelizmente, né, mesmo com todos esses trabalhos, a gente teve casos, né? A gente já está há Sim, 4 anos aqui no sim. condomínio e a gente teve um caso, né, de abuso que gerou um processo, gerou uma prisão e hoje a pessoa está presa, né? Sim. Então, pode ser que se a pessoa tivesse entendido que o assunto é sério e que os próprios vizinhos, a própria comunidade, poderia levar ele a uma condenação, porque normalmente o assediador, o estuprador, ele tem um histórico É, antigo já, né? realmente. Não acontece ali naquele momento. Então a pessoa pode, de repente, inibir, né, esse instinto que ela tem Uhum. para não praticar mais aquele tipo de crime. Então é triste, Sim. mas são um processo pedagógico que acabou É, mas é algo gerando necessário, né? É triste, mas é necessário porque acontece. E a vida, né? Num bairro, num condomínio, você não sabe quem é o seu vizinho. Ou às vezes é isso, tá acontecendo aí na sua própria casa. Então, a gente ter trabalhado esse assunto eu achei muito importante. A gente, né, dar voz, dar entendimento para as pessoas, conhecimento. Então, foi muito legal, muito legal. Tudo que foi feito, né, até a gente estar aqui, morando aqui. tão legal. E falando agora para simples, mas eu lembro que a gente trouxe 3 convidadas, né? Sim, A gente trouxe a Heloísa Gabriel, né, que ela era professora do curso de serviço social, sim. que já tinha atuado em casa, né, de acolhimento, de proteção Uhum. a mulheres em situação de violência, né? E a gente trouxe uma pessoa que eu não lembro quem que era. Você Acho que, lembra quem ai que meu era? Deus, era o Márcio. Nossa, eu não me recordo também, Um- mas Será que foi o Marco Arroio, né? Acho que ele foi ele, mesmo, não foi? foi ele Foi. mesmo, ele E ele mesmo. ficou tão constrangido que ele falou Sim, assim, pô, um assunto desse, né? sim. E um homem ter que falar, e E a ele sala falou cheia por de último, mulheres né? também, assim, um Ele pingado falou de por último, homens. ele falou assim, nossa, eu estou tão... Ele é chileno, né? Tem Sim, um sim. sotaque, sou tão, né? Não, mas quando a sensatez, né, a pessoa entende o lugar que ela está falando, né? Eu entendo que esse é um assunto complicado, ele atinge a maioria mulheres, homens também são atingidos, mas a maioria são mulheres, e ele se coloca num lugar, né, de respeito a esse assunto, eu acho que a contribuição é válida, né? Não nada a gente consegue jogar tudo no lixo, né? Dá sempre para aproveitar alguma coisa, para trazer uma sabedoria, então eu entendo o incômodo dele, mas foi legal, foi bem legal. E foi bem desafiador, que eu lembro que na época a gente falou assim, não, a gente precisa... Era importante que alguém da própria família falasse, do que a gente Sim, trazer só pessoas de sim, fora para sim, falar. sim. E você topou, foi lá, É, estudou para é falar muito. sobre o Foi tema, bem né? louco também, porque assim, na época, eu bem destemida, né? Assim, peito aberto, vou lá e faço. Mas a gente tem. Acho que vocês podem ter mais qualificação para falar sobre isso, mas uma faixa etária, né? Como que fala, gente? Não é só uma questão de faixa etária, mas também um estilo de pessoas, né? Aqui que eu fiquei, na época é isso, assim, eu ia com a cara e com a coragem, não queria nem saber. Hoje eu acho que eu teria parado pra pensar um pouco. Porque, né, nem tudo tem que ser. Uma vez, né, assim, conversando com uma pessoa, não é porque você tem um diamante que se você jogar na cara da pessoa, ela vai aceitar esse diamante de bom grado, vai machucar ela mesmo sendo um diamante. Sim. Então, quando você tem um diamante, você tem que saber entregar para a pessoa, você tem que ter jeito nas palavras, você tem que ter trato. Então, eu acho que na época, hoje, né, sei lá, esse vídeo foi postado há 8 anos atrás. Então, eu teria tomado um pouco mais de cuidado, mais devagar, explicando melhor as coisas, né? Não achando que tá todo mundo entendendo tudo, que isso é óbvio para todo mundo. Nem tudo é tão óbvio, né? Sim. Então, mas foi bom. De qualquer forma, nada é É, jogado no mas você lixo. estava no momento certo e você era a pessoa ideal, né? Ah, Acho que sim. qualquer outra pessoa, você tinha uma participação bem ativa e a Uhum. gente, tanto que a gente chamou e você topou, né? Sim, sim.
Mas é interessante você falar isso para a gente entrar no outro estágio, né? Sim, Então, eu acho que quando a gente fez essa palestra, a gente estava entrando, acho que a gente já estava no período de obra, né? Estava fazendo trabalho social sim, sim, ali, mas já estava em obra, sim. né? E então devia ser por volta de 2017, por aí, né? É, algo 16, assim, algo assim. 17. E a gente concluiu a obra no final de 2019, né? 2020 já estava quase tudo encaminhado, concluído para a mudança das famílias, e chegou a pandemia, Que né? loucura. E daí a gente com os prédios tudo pronto, em pandemia, falando assim, nossa, se a gente deixar isso aqui pronto, né, sem as famílias ocupar, alguém vai vir Sim, fazer uma ocupação é. irregular, Eu né? lembro que, assim, para nós, tá pronto, tem que esperar, né? Sei lá, eles devem estar fazendo um retoque na pintura, alguma coisa assim, né? E quando vocês vieram com essa questão de alguém pode entrar, nossa, porque eu não imaginava que isso poderia acontecer, Um mas choque, né? não é verdade, pode acontecer. Alguém pular o muro, arrombar uma porta e entrar. E a gente começou a ficar com muito medo. E agora, com tantos anos esperando, e se alguém roubar a nossa casa, como que faz, né? Então eu lembro que esse foi um medo geral das Foi. 800 famílias. Então, o que, que a gente tem no conhecimento, sendo, né, um coletivo que já vem da luta, a gente falou, não, vamos. Para mudar, precisa estar tudo ok, tudo liberado 100% e as famílias também ok, Sim, assina o contrato e muda, né? Mas a gente já estava, né, quando a pandemia, eu lembro que iniciou em março, então a gente foi de fato, ó, tá tudo ok, dá para começar a mudar, no finalzinho de abril. sim. Então a gente já estava com a pandemia, né, multiplicando, né, Foi bem no a início que a gente estava infestação, tentando entender, né, o que estava acontecendo. as pessoas já tendo que parar tudo, as Sim, pessoas ficarem nas suas casas, a gente falou, não, a gente vai pedir autorização para as famílias mudarem, né, porque grande parte das famílias é de baixa renda, alguns moravam em um cômodo, dois sim. cômodos, três cômodos, e o projeto tinha a possibilidade de ter 2 quartos, ter mais isolamento, as pessoas ter uma proteção melhor, Uhum. né? Então a gente falou, não, a gente vai dizer para a Caixa, né, que a gente quer uma autorização para que as famílias mudem, Sim, né? Mesmo sem o contrato assinado ainda. E eu lembro que foi uma briga muito grande, mas enfim a gente conseguiu a autorização da Caixa para a mudança das famílias, né? E entre as 800, fazer o processo de mudança das 800 famílias, acho que a gente demorou por volta de 4, 5 meses. Parecia um sim, monte de seres intergalácticos, com viseira, máscara, sim. avental, É luva, porque para mudança, dependendo da configuração familiar, você precisa de muita exposição, né? pessoas para te ajudar. Eu não poderia, né? Eu tava grávida, já contando da minha parte, né? Eu engravidei no fim de 2019, início de 2020 descobri. E aí, uma segunda-feira, eu chego na empresa, um caso no meu prédio, que eu trabalho em São Paulo. E aí começou assim, você tá fazendo o que aqui? Você tá grávida? Eu falei assim, mas eu vou embora como? Eu não tenho como levar o computador da empresa. E foi o que aconteceu, né? Naquele mesmo dia, o grupo de risco, que eram as gestantes, o pessoal com diabetes, hipertensão, acima da idade e tal. Aí me pegaram e falaram assim, toma, pegaram meu computador, entregaram na minha mão e eu fui para casa com o computador e comecei a trabalhar de casa. E eu morava, assim, num bairro bem. Assim, tinha um mercadinho. Era isso o bairro. Ele era bem precário. E a casa que eu morava, meu marido fala que a gente morava num porão, porque a gente morava embaixo, né? As pessoas que alugavam a casa pra gente em cima, e mais pra cima ainda tinha mais casas de aluguel. Só que morando embaixo, era 2 cômodos, e não batia sol, não tinha ventilação, era Bem bem, salubre. bem salubre, né? E eu grávida. Então, quando veio a possibilidade, a gente vai poder mudar, eu falei, nossa, graças a Deus. Aí eu lembro de ter entrado em contato com vocês e falar assim, gente,
tô grávida. Vocês lembram? Uhum. Oi, tô Tinha aqui. as prioridades aqui de Aí mudança eu até também. perguntei assim, eu falei assim, eu entro como prioridade? A pessoa entra. Eu falei assim, a única questão é que eu preciso mudar no final de semana. Vocês conseguem? Ah, domingo, 8 horas da noite. Eu falei, pode ser, vambora. Aí acabou que a gente chegou, aí veio, né? Meu pai, amigo, minha mãe, e eu grávida de 7 meses, porque isso aí, né? Início do ano, fim, veio. Quando a gente conseguiu mudar, eu estava com 7 meses. Então, eu com aquele barrigão, e eu não podia ajudar ninguém, eu ficava desesperada, ficava andando pra lá e pra cá. Ó, e doida também, né? Só que a sorte foi que, assim, eu fui uma das primeiras, né, a chegar aqui. Então, tava tudo mais vazio, mais tranquilo. Então, a gente conseguiu mudar sem muitos poréns, né? Mas também é aquela questão, quando a gente mudou, meu Deus do céu, o fogão, não tá adaptado o fogão, porque a gente veio do fogão a gás, né? Meu Deus, o fogão é encanado agora. E aí vem, meu Deus do céu, eu nunca vou esquecer. Quem instalou meu chuveiro naquele domingo à noite foi o Felipe. Foi? A gente chegou assim, meu marido não sabia trocar, mexer com elétrica, com chuveiro, e a gente olhando assim, falou, meu Deus, eu tô cansado, um banho, amanhã eu tenho que trabalhar, e vamos dormir aonde? Aí o Felipe, vem aqui, eu arrumo. Aí ele entrou, instalou o chuveiro, eu falei, pronto, um banho decente a gente vai tomar. E é uma coisa também que muito gostoso, esse, voltando ao assunto anterior e ligando com esse senso de comunidade que foi criado durante a aprovação, construção, né? A gente foi conhecendo as famílias, a gente foi se conhecendo, a gente foi se ajudando. Então, quando a gente chegou aqui, não era um cara estranho. Não, Monique, vamos lá, eu instalo o seu chuveiro. Não, vem aqui, ó, pode entrar, eu te ajudo, sabe? Então, eu acho que esse senso de comunidade, para alguns mais forte, para outros menos, né? Foi essencial, principalmente nessa mudança, né, que teve, porque foi, e também era uma loucura, né, que eu achei o esquema que vocês fizeram maravilhoso. Segunda-feira, 8 da manhã, bloco A, às 10, às meio-dia, então assim, foi tudo muito organizado. Você não via ninguém brigando por elevador, você não via caminhão passando um por cima do outro. É uma coisa que eu agradeço, porque é tudo muito organizado que vocês fazem. Não tem nada assim de, ai, nossa, porque sempre tem uma reclamação aqui e outra ali. Mas quando você para realmente ver, você fala assim, não, eles estão organizados. Quem não está respondendo à organização é a comunidade, né? Que sempre tem o jeitinho, sempre quer um passar na frente e tal. Mas de uma forma geral, o MSTL entende, porque essa era uma preocupação minha. Eu falei assim, gente, 500 apartamentos, assim, olhando Como que frentito. vai mudar, né? Como que vai fazer? E se minhas calcinhas se misturar com as cuecas do apartamento do lado? Besteira, a gente pensa, né? É, Mas e se misturar as coisas dentro do elevador? Como que a gente vai fazer? Mas não. Eu falei, ah, tá, tem uma organização. Isso foi tinha bem um legal. agendamento, né? Foi É bem legal, verdade. foi bem legal. E voltando um pouco atrás para mim te fazer uma outra pergunta Sim. que acho que você foi premiada, né? Até para você falar. No processo, né? Você está falando da mudança já, Uhum. né? Queria que você falasse agora, né? Se você escolheu o seu apartamento, como foi a escolha, por que você escolheu e como que tá onde você escolheu hoje. Rapaz, essa história. Eu gosto dessa história, você acredita? A gente, antes de morar nesse lugar, né, no porão, a gente morava em uma outra casa de aluguel, porque é isso também, quem mora de aluguel não tá fixo, né? A gente fica pingando de um lugar Fala para pra ela. outro. Então, ter a nossa casa é uma certeza, né? E aí a gente morava num lugar que era isso, era 2 cômodos embaixo e outros 2 cômodos em cima. E aí a criança de cima ficava andando de tonquinha, É, triciclo, não sei, cada um chama de um jeito, né? E aí a pessoa fechava a gaveta, parecia que ela estava fechando a gaveta dentro da nossa casa. O casal tinha intimidade, a gente ouvia a intimidade do casal. O meu marido falou assim: quando a gente for pro nosso apartamento, eu quero o último andar. Eu falei assim: você tenha certeza disso, porque assim, se um dia acabar a luz, são, sei lá, na época a gente não sabia quantos andares, mas são muitos andares na chinela. Eu quero o último andar. Eu falei, beleza. Aí chegamos lá para escolher. Os últimos andares, assim, dos apartamentos do meio estavam livres.
Aí eu falei assim, Helder, que loucura. Você jogou pro universo, o universo te ouviu, agora é só escolher qual bloco que você quer. Aí a gente acabou escolhendo, né, o bloco B de bola, virado pro pôr do sol. Então, e lá na hora meu marido até falou assim, tem que ser esse. Aí a gente conversou com a Zilmar, o sol nasce aqui, se põe ali, eu queria o sol nascente. Ele, não, tem que ser o sol que se põe, Monique. Eu falei, mas por quê? Presta atenção, o bloco C tá abaixo do B, então não vai ter ninguém na nossa frente, Monique. Eu falei assim, rapaz, ele tá pensando em tudo mesmo. Ele não quer ninguém na cabeça dele, ele não quer ninguém de frente, porque tem isso, né? Os apartamentos acabam ficando de frente pro outro, você acaba vendo e tal. Então nós estamos aqui no último andar. Aconteceram, sei lá, desses 4 anos, umas 2 ou 3 vezes que a gente precisou subir e descer, mas se a luz acaba, estamos dentro de casa, vamos ficar dentro de casa, ninguém vai morrer porque não vai precisar descer, sabe? Então, tudo se ajeitou bem. Mas tem os poréns, os prós e os contras, né? Estar no último andar, o teto do condomínio é o meu teto. Então, nós temos, como você bem sabe, né, alguns problemas com goteiras e estamos aí correndo atrás com a nova síndica, correndo atrás com o jurídico, com a. Ai, indo atrás da construtora, né? De uma forma geral, para resolver essa questão. Mas estamos felizes, não tem ninguém Entendi. em cima da gente. Eu lembro que no processo de escolha eu sempre falava, gente, o último andar é ótimo porque ninguém pisa na cabeça da gente. Sim. Mas sempre tem um risco, fica o telhado dá um problema, e É, daí começa a dar problema por causa da chuva. Então, o nosso inimigo vai ser quem está acima é, ainda, né? A sim, chuva. sim. Então, eu te perguntei isso porque a gente sabe, né? A Uhum. gente acompanha que, infelizmente, né, a Torre B, né? O Bloco Paulo Freire, foi um que, assim, deu zica no telhado, né? Sim. Deu algum problema estrutural e que até hoje não se resolveu por um período. A consultora, né, dentro da garantia, fez algumas manutenção, um tempo resolvia, depois voltava, É exatamente e, isso. e é isso, né? Nunca a gente está livre, né, de algum tipo Eu não de, tenho de o problema, triciclo né? na minha cabeça, mas se chove a gente já fica assim, né? Fica com aquele Aí, receio, né? aí também é muito engraçado. Meu marido fala, essa goteira corre, Monique, porque hora Já ela mudou tá, de lugar. hora ela tá no meu quarto, hora ela tá no quarto das crianças, hora ela tá no corredor. Aí a gente fica assim, corre, pega o balde, pega o balde, pega o pano, pega o pano. Mas assim, dentro do que poderia ser, ainda é a minha casa, Que é né? ótimo. Ainda é isso, eu não tô pingando de aluguel em aluguel, eu não tô pingando de bairro em bairro, eu não tô tendo que, meu Deus do céu, gastar um dinheiro com um caminhão para fazer uma mudança. Então, ainda assim eu louvo a Deus, porque é o meu cantinho, sabe? Que Então, maravilha. Agora vamos lá, você vai e vem, vamos, né? vamos lá, vamos batendo Então papo. você falou legal né, dessa participação que você teve, né, nessa palestra da cultura do estupro, né? E eu lembro bem, porque na época, né, a gente pediu para você, que você era uma jovem muito ativa, Sim, participava bastante das coisas do MSTL, participava dos coletivos que a gente, né, entre as famílias chamava para quem quisesse vir ajudar na organização. Então você tinha uma participação ativa, né, que sim, no movimento mesmo, limitada só ao projeto, a gente chama de uma participação militante, né? sim. As atividades de rua que tínhamos, quando você podia, você sempre ia e Uhum, tal. Eu queria que você falasse duas coisas. Uma, você já falou meio que superficialmente, né? Mas você tá com certeza você já percebeu isso, já falou, mas você está na geração de transição da, da geração da carteira de trabalho assinado, que tinha que se deslocar até o trabalho, para a sim, geração do trabalho home office. estou Então, vivendo isso. então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Qual a sua visão sobre isso? Qual é a mesma coisa? Ela tem pontos positivos, mas ela tem Sim. pontos negativos, né? Dessa questão da jornada de trabalho, né? Uhum, Das pessoas que tinham que se deslocar, sofria toda, né? uhum, As dificuldades de deslocamento, de ter que ir até o sim. local de trabalho e hoje ter que trabalhar em casa, qual que é os prós e os contras sobre isso. E você era uma jovem,
Sim. quase como você falou meio timidamente, mas tinha algumas características de jovem feminista, não, né, Sim. com toda aquela energia da época. E quando você mudou, né, você já grávida, né, e agora eu me lembro de um colega meu que falava assim, nós dava muita risada dele falar assim, né, agora eu sou uma pessoa que constituiu família. Eu falei: "Mas que te acha constituir família, né?" Sim, sim. Hoje eu entendo melhor, né, principalmente com o seu caso. Como que foi essa transição, né, essa transição profissional e essa transição pessoal, né, Sim. do momento que morava com a mãe, né, estava ali no seio familiar né, hoje tem um esposo, tem uns Sim. filhos. Como que foi essa mudança para você? Eu foi tudo meio que eu sei, né, ou dizem que o normal é namora, casa e depois vai pra faz a sua casinha, né, eu não, eu fiz meio que o contrário. O meu marido, hoje meu marido, na época ele saiu da casa da mãe dele, e ele foi morar sozinho e perto de onde eu morava, né, e então ele ficou uns 3, 4 meses morando sozinho. Aí batemos aquele papo. E aí? Quer vir? Não vem? Vem morar comigo? Aí eu peguei minhas trouxinhas e fui morar com ele. E aí é uma loucura o casamento, né? Quem é casado? Socorro, Deus. É uma loucura, mas na mesma medida é muito bom. Porque na casa da sua mãe você segue as regras dos seus pais, né? E na sua casa você tem que começar a escrever as suas regras junto com a pessoa que está ali com você. E como que faz, né? Essa mescla de 2 culturas diferentes, né, e fomos nos acertando, meio lá, meio cá, tal. E aí, de repente, já morando junto há um tempo, engravidei. A gente queria filhos, né, isso já era uma coisa que a gente conversava, a gente Você já tinha planos? já tinha planos e só que a gente o que que a gente pensava? Vamos primeiro entrar no apartamento. Vamos nos organizar, a gente mobília a casa, a gente junta dinheiro, a gente monta um quarto do bebê e depois a gente volta a falar de filhos. Aí os planos de Deus foram diferentes e aí já chegamos tendo que fazer um quarto de bebê, né? E aí vem um novo baque, né? Porque agora é um filho. Porque você e seu marido, ai, nossa, hoje, sei lá, sábado à noite, vamos comprar uma pizza? Ai, nossa, não tô afim, né, disso. Aí você se vira. Você é adulto, você se ajeita, você se vira. Uma criança não. Você tem uma. Aquela criança se mantenha viva até os 18 anos, né? É uma responsabilidade de pôr uma pessoa decente no mundo. Você fala, gente, esse mundo tá doido. Será que meu filho vai ser mais um doido no mundo? Então. Não, sofredor também, né. É, tem Mundo isso, né? Que ele difícil, né. não seja uma pessoa ruim, mas também que ele não seja uma vítima, né? Alguém que sofre. E então, e foi também, porque foi tudo muito junto, né? É, eu trabalho em São Paulo, então assim, 2 horas no mínimo para chegar ao trabalho. Um dia de trânsito, de chuva, vai para 3 horas, facilmente. Eu ia e voltava todos os dias. Então, com esse negócio da pandemia, foi isso, assim, fica em casa, trabalha de casa. Essa adaptação de, meu Deus, como que vai ser? Né? A minha chefe no início, lá em 2020, uma vez por semana ela chamava a gente para bater um papo, né? Tem o bate-papo da empresa. E porque a gente estava tentando entender, porque eu tô aqui com a minha chefe do meu lado, 5 dias por semana, ela vendo tudo que eu tava fazendo. E aí, vai dar tudo certo? A empresa vai rodar se cada um tiver na sua casa? E rodou. As coisas foram acontecendo, foram aos poucos desenrolando, viu que todo mundo conseguia. E, e assim, também eu tenho que destacar que é um privilégio porque tem pessoas que não podem, né, sei lá, pela função delas, uma Não consegue, né. produção, né, dependendo, assim, a pessoa trabalha numa produção que ela tem que pôr a mão na massa, ela não conseguiria. Então, como o meu trabalho é escritório, é uma graça de Deus que eu posso trabalhar de casa. E eu fiquei, e aí foi isso, assim, né, vim pra casa, trabalhei no home office, tirei a licença maternidade, tudo assim, pandemia, 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 voltei da licença, continuei trabalhando de casa,
bebê em casa de 6 meses. Eh, e as coisas vão a gente tem que ir fazendo, assim. Ajeitando. A vida não para pra gente se organizar, né, a empresa não vai falar: "Ah, não, tudo bem, fica aí, hoje que você tá cansada porque seu filho chorou a noite inteira", ninguém para pra você sofrer, ninguém para pra você se recompor. Então, a gente olha pra trás e não entende. "Ah, eu consegui porque consegui, um dia depois do outro". Mas não foi fácil, né, é o medo de perder algum parente, porque, assim, a minha mãe e meu pai não têm esse privilégio, eles tiveram que sair para trabalhar. A minha mãe era diarista, então ela tem que ir à casa das pessoas, e as pessoas querem tudo limpo, Sim. principalmente no meio da pandemia, e meu pai era motorista, ainda é, né, motorista particular. Então, é isso, assim, ele não ninguém ia dispensar o meu pai para pegar um Uber. Eu não sei quem é o Uber, então eu confio no senhor. Então vem trabalhar, porque a minha família está segura dentro do meu carro. E, assim, muitos medos, muitos medos. E as coisas vão se ajeitando. E quanto ao home office, assim, a questão de trabalho, desde o início, né, vou fazer 10 anos nessa empresa em que eu estou. Então, esse processo de 5 dias por semana na empresa, de repente, todo mundo em casa, você perde contato, né? Contato humano. Porque antes eu ia pra empresa e eu, sei lá, às vezes eu costumava levar marmita, mas uma vez ou outra eu almoçava fora, comia uma coisa diferente. Tinha toda aquela equipe, todo mundo que você bate papo todo dia, contato físico mesmo. E aí, de repente, você tá ali presa dentro de casa, só com você e seu marido. Como uma vez eu vi, né, na pandemia, a questão dos casamentos é como se alguém tivesse pegado uma árvore e chacoalhado. Deu um tremor em todos os casamentos, porque tava todo mundo 24 horas por dia dentro de casa, Juntos. junto. E é criança, é cachorro, é marido, é todo mundo. E você tendo que trabalhar. Eu tava com um recém-nascido, mas tinham pessoas que ainda tinham que dar aula para os próprios filhos, dependendo da idade, né? Então, quem chacoalhou essa árvore, tremeu todo mundo, uns caíram, outros voltaram fortalecidos, né? Se mantiveram. E acho que assim, nessa questão do home office, eu voltei no híbrido. Eita, travou. Eu voltei, a empresa voltou no híbrido. Tá. Então, eu vou 2 dias da semana para a empresa e 3 dias eu fico em casa. E assim, quando eu voltei para a empresa, eu percebi o valor do home office. Porque, gente, sei lá, 2 horas, 2 horas e meia num ônibus para ir e para voltar, É não é muito fácil. cansativo. É muito cansativo. A região que eu trabalho é uma região financeiramente cara. Assim, para almoçar por baixo, R$ 50 para um prato de comida. Então, é algo assim, custoso, sem contar que meus filhos estudam aqui no bairro. Então, assim, eu vou para a empresa, eu tenho que movimentar a família, quem busca, quem leva, não, traz o seu para cá, que a gente leva para a escola, sabe? Eu falo que é uma rede de apoio, agora eu entendo, da mesma Toda forma. uma logística, Toda a né? logística, o que é uma rede de apoio, o que uma criança necessita, né? Porque não é só buscar na escola e fica aí com meu filho que daqui a pouco eu tô chegando, né? Não, com quem o meu filho vai ficar até eu chegar? É de confiança, não é? E mais uma graça de Deus na minha vida, eu posso contar com a minha mãe, né? Então ela vem, ela me auxilia nesses dias. Então, e em contrapartida é isso, eu retomei o contato com pessoas que eu estava afastada, esse contato humano, de sair, de ver gente, eu também não tô trancada dentro de casa, porque chega uma hora também que endoida. É bom você ficar dentro de casa trabalhando de pijama, e aí na hora do almoço eu tomo um banho, é maravilhoso. Mas, em contrapartida é isso, assim, eu tô trabalhando ali, Com só uma eu, rotina muito é, igual todos os dias, sim, com as mesmas pessoas, muito. sim, sim, é uma rotina fechada. Então a gente ainda faz umas piadinhas. Eu falo que minha gata é minha gerente, porque ela fica ali do meu lado o tempo inteiro, me acompanhando meu trabalho. E aí a gente vai fazendo piada, a gente vai fazendo brincadeira pra não endoidar. Então ter voltado desse híbrido aliviou o emocional, aliviou o psicológico, aliviou pro meu marido também. Ter Que uma então, rotina diferente, né? Se sim, eu ficar naquela sim, rotina sim. maçante, realmente eu imagino. Não,
Até por estar, né, aqui na organização do projeto, da família, e pós a mudança, a gente teve que ficar presente aqui fazendo os trabalhos. Então, eu estive nesse rol das pessoas que a distância eu não conseguia fazer tudo. Sim, Então, a gente teve sempre muito presente aqui, mas a gente percebia como algumas gerou sofrimento para algumas pessoas ter que ficar confinado sim, ali. Eu acho que até hoje tem muito especialista que diz que até hoje tem reflexo na saúde mental das com pessoas certeza, por conta da pandemia, né? com certeza. Muitas coisas aconteceram, né? A gente ouve falar até de muitas famílias que se desfizeram por causa desse estresse ali da Sim. convivência 24 É horas uma por panela dia, de né? pressão, né. É, A gente foi colocado dentro, é até triste, dentro da nossa casa, que era para ter paz, conforto, acolhimento. Os conflitos todos foram levados para dentro de casa, os estresses, e aonde era para ser um ambiente gostoso, acabou se tornando essa panela de pressão. Então, eu entendo perfeitamente. entendi. Tem alguma coisa que é assim, pós-mudança, pós os filhos, pós ter se casado, mudou muito na sua vida que você gostaria de falar? Ah, sei lá, qualquer coisa, ou rotina, ou família, ou religião, ou trabalho, ou estudo, ou os livros ainda você continua lendo. O que mudou muito na sua Sim, vida pós-mudança, sim. pós-pandemia, que acabou juntando as duas É, coisas, né? a gente comentou bastante, né, sobre essa questão de eu, na época, 8 anos atrás, eu estar muito envolvida no movimento feminista. No meio ali de 2019, eu fui para o completo oposto. Eu acabei me convertendo, aceitei Jesus e hoje eu sou cristã. Então, assim, eu não gosto de jogar pedras no prato que me alimentou por muito tempo, eu acho isso muito feio. Eu entendo tudo que o feminismo me trouxe, todo o ensinamento, todo o conhecimento, mas hoje eu estou no outro lado da moeda, né? Hoje eu sou cristã e Jesus Cristo me trouxe uma visão diferente de família. Bem louco isso, né? Bem louco isso. Eu acho que essa é a maior mudança. Porque eu posso trazer, nossa, o casamento é doido, ser mãe é uma loucura, e aí eu posso, se você me deixar falar de maternidade aqui, a gente sempre Faz outro A gente podcast para sempre faz isso, um né? outro podcast, traz mais umas mães aqui, e aí vamos embora, porque eu gosto de falar desse assunto, né? É uma coisa que tá me pegando bastante, né? Esse assunto. Mas é um apanhado. Porque quando você fala casei, pronto, você já saiu da casa dos seus pais. Engravidei, uma vida literalmente nas suas mãos. Você tem que manter vivo, tem que educar, alimentar. E aí eu acho que eu posso amarrar tudo isso trazendo Jesus para minha vida, de como eu só estou lúcida, eu estou casada, meus filhos estão com saúde por causa de Jesus. De eu ter trago ele para minha vida, ter dado liberdade para que ele movesse o que ele quisesse dentro da minha família, dentro da minha casa. Então, glórias a Deus. Acho que essa é a principal mudança, principal e mais perceptível que há em mim. Ainda assim, muitas pessoas têm essa visão da Monique, porque é isso, né? Era o que eu me apresentava Sim. naquela época. E hoje a gente se encontra pouco com. Porque tá cada um na sua casinha, cada um vivendo, né, a sua vida. Então eu sei que muitas pessoas ainda têm essa visão da Monique. Vamos pra luta! Hoje está. Hoje eu tô levando a palavra de Deus. Entendi. Mas, ó, duas coisas, né? Uma coisa até, um ensinamento que o Frei Beto traz para a gente, um outro olhar. Você vê a vida de Jesus, você vai, se você fazer uma análise para a gente, assim, que é de movimento, né? De como se doa para as pessoas, e ver na vida de Cristo, Cristo foi um militante também. A, a Sim, missão dele, né, a sua militância foi levar a palavra de Deus, levar sim, a palavra da salvação, ver. E assim, o Frei Beto compara muito com que Cristo foi um militante, que Cristo não precisou ir para nenhuma igreja pregar para as pessoas, ele saía nas ruas,
ele pregando mesmo para as disse, né, pessoas, ele né? veio para os doentes. Exatamente. Então, é isso, assim, vocês não estão aqui para quem já tem um apartamento, para quem já tem uma mansão, vocês estão aqui para quem precisa de moradia, os doentes nessa Sim, área, né. os que, né, não tem Então o que é básico. O próprio Jesus, né? Eu lembro que a gente tinha umas campanhas que a gente falava assim, que o Jesus era um sem-teto, porque ele nasceu, né, numa manjedoura, sim. né, no meio do deserto, né? É muito louco, porque teólogos estudiosos da Bíblia dizem que Jesus andava em média 30 quilômetros por dia. A gente tá aqui morrendo para 10 minutos de Para caminhada. subir essa É, para subidinha, subir né? a rua aqui do É, condomínio. Já vê o é, povo assim, né? Então, é um exemplo. é. É um Então, exemplo de luta, é um exemplo de adequação, né? Ele trouxe muita adequação, de lucidez. Eu vejo Jesus muito lúcido na época dele, né? Quando a gente para estudar, ele falava assim: tá, gente, tudo bem, eu entendo que a lei é essa, mas vocês estão pregados a costumes e vamos com calma, né? Então, é um exemplo pra gente. sim. E mesmo você falando dessa transformação, aí uma palavra minha para você, talvez é uma coisa que você nunca tenha se dado conta e pegado para refletir. O fato de você ter sido uma militante feminista, né? Uma militante, né? Sim. Transformou em você uma pessoa com empoderamento, né? O que é É, empoderamento? Uma pessoa que toma para si, né, as decisões da sua vida. sim. Até quando você decide, né, se casar, ser mãe, aceitar Jesus e ir para a igreja, não é uma coisa que você foi. Muita gente, infelizmente, ela é levada pelos outros, né? Ela não Ah, tem uma sim. opinião própria, ela não Uhum. toma suas próprias decisões. Até o fato de você tomar decisões extremas, de militante feminista a ser uma evangélica, vamos dizer assim, Sim, né? É uma decisão tão extrema que só quem é firme que toma, né? Ou, sei lá, alguns também não. Muita gente vai, né, para o caminho da igreja, para o caminho de Cristo, por causa de algum sofrimento. Então a é. pessoa é, é, é acometida por um sofrimento tão grande que onde ela vai se confortar, né? Na palavra, na igreja, Mas em assim, Cristo, né? ser Maria vai com as outras é perigoso até seguindo Jesus, né? Se a gente, isso é uma coisa que o meu pastor mesmo pede, gente, leiam a Bíblia. Nós estamos aqui trazendo a palavra, cultuando Deus, mas você precisa conhecer a palavra para você não ser enganado. Então, o que Jesus disse, né? O que ele falou, e isso está na palavra. Assim como em qualquer outra religião, né? Cada religião tem o seu livro sagrado, tem os seus dogmas, tem as suas diretrizes. Então, o que a sua religião diz? Não se deixe levar por um líder religioso. Acho que isso é uma coisa Sim, que o feminismo me trouxe, meu pastor também me impulsiona a igreja. Não se deixe levar por uma palavra bonita, não se deixe levar por um rosto bonito, deixa o Espírito Santo te guiar. Porque se a gente vira Maria vai com as outras, quando um pular da ponte, todo mundo pula e aí quando você vê, você está morto. Então, muito cuidado, né? Até mesmo aqui no condomínio. sim. Cuidado para você não ouvir coisas, achar que é a verdade absoluta, sendo que o que é verdade, você não foi atrás É. da verdade, né? A Então, verdade, teve uma vez que uma pessoa me disse, existe a verdade da luz e existe a verdade das trevas. E só quem se guia pela luz que vai conseguir discernir qual é a verdade e qual não é. sim, Porque ainda mais hoje, né, a gente falou da pandemia, eu acho que a pandemia trouxe isso muito forte, porque como as pessoas ficavam confinadas, também foi um momento, né, tecnológico também, uhum, que cresceu muito essa questão das pessoas se comunicarem e buscarem informações pelas sim, redes sociais. Seja o WhatsApp, seja Instagram, seja Facebook.
E são locais que é muito difícil discernir o que é verdade e o que é mentira, Sim, né. Então, tem muita gente que infelizmente está sendo tomada por uma falsa verdade, né, por conta desse momento de adaptação, sim. né. Eu acho que as futuras gerações vão estar mais adaptadas e a própria sociedade vai aprender a filtrar porque Cristo é isso, né, amor e verdade. É, mas isso já aconteceu, não foi uma, não foi 2, foram várias vezes. Pessoas, assim, que me encaminham, isso acontece muito dentro do meio cristão, né, encaminham um negócio, assim, de que fulano está fazendo não sei o quê, porque a gente tem que aí eu paro, assim: "Calma". Acho que é isso também, como eu vim do lado oposto, eu falo: "Calma, vamos lá". Aí eu pego assim: "Fulano está fazendo". Aí quando eu vou ver, eu falo aí o que que eu faço com a pessoa? Eu falo assim: "Olha, toma cuidado, porque o que você está compartilhando não é verdade". Aí eu pego, assim, uma reportagem do R7, G1, Estadão, Folha, essas referências grandes que nós temos, e eu mando para a pessoa desmentindo aquilo que ela me enviou. Ele só toma cuidado, só para, pensa um pouquinho, porque o outro lado é fácil você acusar, é fácil você criar uma mentira. É muito fácil você pegar pontos de Manipular, verdade né. e tem uma propaganda que ela foi vinculada no fim dos anos 90, início dos anos 2000, que ele mostra assim: "Ah, esse homem gosta de livros, esse homem gosta de música clássica, ah, ele ama artes, ah, esse homem", e aí a imagem vai abrindo assim. E quando você consegue ver a imagem inteira, era uma foto de Hitler. Eram tudo verdade? Sim, quando você lê a autobiografia de Hitler, ele gosta Um de livros, estudioso. ele gostava de música clássica, ele era muito estudioso, ele queria ter feito aula, artes plásticas, se não me engano, alguma questão assim. Só que, são verdades? São, só que pinceladas e trabalhadas, né. Então é isso que a gente Eduardo, é uma coisa que me incomoda muito. A gente tem o celular e a gente dá muita risada no celular, a gente aceita tudo que a gente recebe, mas a gente não para um minuto para pesquisar. Fulano está fazendo pipipipopopó. E eu vou ler no mínimo 3, 4 manchetes sobre o assunto. Então é muito fácil só clicar em encaminhar, enviar, compartilhar e eu não parar para ver se aquilo realmente é verídico. Só o fato de eu não passar para frente para 2, 3, 10 pessoas, não Antes de ter a mandar certeza. antes de ter a certeza, para mim já, sabe, a gente já filtra tanto problema, a gente já para de passar tanta mentira, tanta bagunça, tanta barulho que vai fazer. Então, né, parar e pensar um pouquinho, parar e Verdade. refletir. Será que isso é verdade? Porque é fácil, coitada, né, a Pablo Vittar. Tudo no mundo, no Brasil, a ruim é a Pablo Vittar, é a Anitta. Mas eu não conheço, eu não ouço, eu não, né, querendo dizer assim, não sei quem são. Mas é verdade que ela tá fazendo isso? Então para, reflete, pesquisa. Pronto, acabou. Ou então, se não quer, isso não me interessa, só não compartilha, né? Já evita muito É, problema. evita muita confusão, né. Sim. O papo, ó, já andamos bem Eu aqui, ó. falo, Eduardo, eu falo. E para a gente concluir o nosso bate-papo, o que que eu queria te pedir nas suas considerações finais, né. Para quem for escutar a gente ou escutar essa sua mensagem final, que mensagem você gostaria de deixar para uma pessoa, eh, de por que ela se ela está buscando, né, conquistar a sua Uhum, moradia, de por que ela pode participar do MSTL e como foi para você participar do uhum. MSTL e chegar à conquista da sua moradia. Eh, moradia é uma necessidade básica, né, de todo ser humano. Então, eu acho que o que vocês fazem é muito nobre. E com tudo com muita seriedade, né, as pessoas não entendem o valor disso. Podem até entender, porque é difícil pagar um aluguel, é difícil ficar
pingando de aluguel em aluguel, de casa em casa. E então, ter o nosso cantinho, ter a nossa casa, saber que a gente não vai ser despejado, saber que se eu quiser pintar minha parede de amarelo e preto, eu posso, sabe? Porque é o meu cantinho. Eu não preciso pedir autorização para ninguém. Então eu acho que essa conquista, ela é uma conquista de... Qual que seria a palavra, assim? É uma conquista de conforto. É uma conquista de... Segurança também. Isso, segurança. Então, quanto ao MSTL, como a gente já falou no início, né? É essa organização. É saber que vocês estão às claras com a gente. Tudo sempre foi descrito financeiramente, descrito contratualmente, tudo. Se precisar trazer a diretora da Caixa, vamos dar um jeito, vamos pôr sentado para conversar, para esclarecer as dúvidas. É, pelo menos comigo, todas as vezes que eu precisei de você, você sentou comigo, me explicou. Sempre as reuniões podem ser longas, mas tem um propósito. É para explicar, a gente precisa parar, entender o contrato, a gente precisa entender as fases da obra, a gente precisa entender o financeiro. Por que que a nova presidência pode afetar a nossa conquista? Então, eu acho que confiar no MSTL faz parte do processo também. Porque não é algo que você. Quando a gente chegou aqui, muitas pessoas, ai, como que eu faço? Ai, eu quero um aí. Não, a gente tá esperando isso há Não é, anos. não é como eu costumo falar, não pastel, que você vai na Não, barraca, dá um pastel aí, sai porque é quentinho na isso, as hora, né? pessoas também não É um entendem. processo, né? As pessoas não entendem, né? Ah, tá pronto, então agora eu quero. Mas ninguém viu todo esse por trás que nós tivemos, né? De reuniões mensais, de acordos, de conversas, de votações, de leitura do jurídico, né? Essa lei mesmo. Não pode fazer isso sem fazer aquilo. Essa documentação. Então, ter alguém à frente, porque a gente, eu pelo menos, nunca construí uma casa, nunca comprei um terreno, eu não tenho a menor ideia do que isso é o entorno de conquistar uma moradia. Porque quem tudo fez isso pra gente? O MSTL, sabe? A gente só vai chegar lá na caixa, ó, esse aqui é meu RG, eu assino aqui, é isso que vai acontecer, entendeu? Ou então é assim, terão os encargos, né? Terão. Então, assim, ó, esse boleto é desse imposto, assina aqui. Eu não precisei ler nenhuma lei, eu não precisei ir em nenhum cartório. Estou falando de uma forma meio geral e meio exagerada, né? Mas de uma forma. Porque vocês estão à frente de tudo isso. E a gente só tem que agradecer. Obrigado, MSTL. Você está à frente, você é o rosto do MSTL, mas toda a equipe que está Sim. por trás, que vai para Brasília, que vai para congressos, que vai na Caixa, que conversa com construtora, que também deve ser um negócio que essa fase Difícil. passou. Então, a gente não entende o valor disso. A gente não entende, Eduardo. O que o tanto de, sei lá, de relaxante muscular, de analgésico que você precisou tomar pelas dores de cabeça que você teve, à frente de 800 famílias. Porque a gente fala 800 famílias, a gente não tem ideia. 2.400 pessoas, mais ou menos. Por aí. É muita Meta. gente, é muita Tem responsabilidade. cidade que não tem essa quantidade de Muita pessoas. responsabilidade, a gente não dá valor. Então, obrigado. Quem vier comigo atrás, eu digo obrigado, MSTL, porque a gente não entende o valor de construir uma casa, a gente não entende o valor de correr atrás de um pedreiro para fazer o negócio direito, de ir num cartório para pagar o imposto, para assinar uma documentação, de ir na prefeitura, ter que fazer o financiamento no banco. Socorro. Então, É obrigado. muitos processos, né? Muitos processos. A gente que agradece. Duas coisas, né? Para a gente ir encerrando e até para linkar esse assunto, né? Eu conquistei a minha moradia através da luta. Foi outros tempos, outro método, outra história, Sim. né? Aqui, né? Quando aí por conta disso, por conta da minha conquista, por conta desde o início
ter tomado a frente como liderança, como organizador daquela família, organizador da minha própria conquista, né? Uhum. Após eu conquistar, eu decidi como missão de vida continuar, até mesmo porque, né, logo após surgiu Minha Casa Minha Vida, com a possibilidade dos movimentos fazer Uhum. todo o processo, né, da busca do terreno, a elaboração do projeto, a aprovação das famílias, acompanhamento de obra, contratação de obra, entrega das unidades, todo o processo final. Então, isso é importante, né? E cada passo que você faz é um aprendizado. Claro que Sim, depois vai surgindo outras dificuldades, outras burocracias, outros desafios, né? Construir moradia de baixa renda não é fácil, né? uhum, Porque você tem toda a disputa com o mercado imobiliário, que não tem o objetivo só de produzir para quem precisa de casa, não estou nem falando de renda, tem o objetivo de produzir para especulação, sim, para que, né, especuladores adquiram imóveis para alugar para outras pessoas. Então, são objetivos totalmente sim, diferentes. Então, eles podem trabalhar com valor mais diferenciado. Isso cria impacto no valor da construção, cria impacto no valor dos terrenos nas cidades que uhum, mais tem demanda. Então, não é fácil. É um processo muito difícil. Mas é aquelas coisas, é meio que um como que eu posso dizer para não parecer que é um negócio arrogante, mas é meio que uma missão crística mesmo, né? sim, Porque você, é como você falou, por mais que a pessoa tenha algum conhecimento, ela não faz ideia do não, quão é difícil e complexo os processos para que tenha o começo, meio e fim, sim. né? É muito difícil, E a né? gente ainda estamos perto do fim, mas ainda Ainda não no não fim. chegou no fim, porque Então, ainda não chegamos na assinatura. quantas coisas já conseguimos, né? Terreno, construção, entrega das moradias, organização aqui dentro. E agora estamos aí, reta final, glória a Reta Deus. final. Muita oração, né? Joelho no Na, chão, na, gente. na, na reunião eu falei, gente, façam muita oração, porque fazer muita reclamação só traz Faz. energia negativa e só Sim, afasta as coisas boas. sim. Então mas isso é enganação, ficar fazendo oração, isso aí não faz. Não, a gente tá. Faça oração até para isso, só que o MSTL cumpra a sua parte. É, Pode ser, pode ser, até para já isso, tá né? ajudando já, né? É melhor do que ficar procurando coisas que não existem, Sim, né? A gente está no firme propósito, conseguimos fazer toda a etapa, falta o detalhe final. sim. Claro, é o mais importante, é o que referenda a conquista, é o que dá posse para as famílias. Uhum. Então a gente está empenhado nisso, né? E empenhado até para que a gente consiga, né, concluir um processo para iniciar outros. Sim, Porque, né, até com a experiência aqui de ter conquistado, vira referência, outras, né, pessoas que moram aqui contam para outras pessoas vêm procurar, na esperança de que, não, tá, como que eu faço para conseguir aí? é, Não, aqui não, né? Agora é sim. só no futuro. Você tem que participar, então a gente precisa agora concluir esse processo para centrar a nossa atenção, a nossa energia em futuros projetos, Sim. para atender outras famílias, porque muita gente ainda precisa de moradia. Então, hoje aqui esse nosso bate-papo foi muito importante, foi muito rico, porque você contou tipicamente como que chegou, né? Como que participou, como que passou por todos os períodos e como estar hoje morando, Uhum. o que é você ter a casa para uma família, né? Sim, Como traz segurança, como traz perspectiva para você organizar outras coisas, porque a casa você já sim, conseguiu, né? sim. Então, isso é muito importante. Então, eu queria muito agradecer a sua participação aqui, os seus relatos, com certeza, né? Você começou trazendo, né, informações e aprendizado para as pessoas sobre a importância de a gente combater a cultura da violência, a cultura de estupro, né? E hoje você trouxe aqui para as pessoas uma série de informações, de aprendizado, de reflexões, porque a gente está contando a sua história, mas que é a história de 800 famílias.
Sim. Então, para as pessoas refletirem, ser gratas, né? Na Assembleia eu falei muito para as pessoas, porque tem as pessoas que estão descontentes com algumas coisas, né? E tem as que estão revoltadas com os descontentes. Quer dizer, eles não são gratos a você, não são gratos ao MSTL. E a gente tem que falar para as pessoas, gente, gratidão é uma coisa que faz bem para a pessoa, Sim. que vai trazer coisas boas para ela. Então, ninguém tem dívida comigo de gratidão porque eu entreguei as moradias. A gratidão que eu vou receber é de Deus, de ter ajudado 800 famílias Sim. a ter uma coisa que é edificante para a própria palavra de Deus. Porque Sim. quando você tem a casa, é tudo isso que você falou. Edifica a família, constrói todo o caminho de uma família. Então eu sei a importância disso e é importante que as pessoas entendam que elas têm que ser gratas a tudo isso que elas conquistaram. Uhum. De ter chegado, ter tido a oportunidade. Ó, a gente é grato por ter conseguido o terreno. Com certeza o MSTU é grato por a gente ter oferecido para eles a oportunidade Sim. de atender as pessoas que estavam já ali na luta, já organizadas. Vocês são gratos ao MSTU por ter, né, organizado vocês e ter apresentado o MSTL. Sim. Então, uma série de gratidões, né? A gente tem que ser grato a todo mundo que ajudou que a gente chegasse até aqui, e é muita gente, né? Sim. Desde as pessoas que ajudaram a gente no relacionamento com a Caixa Econômica Federal, com a construtora, com toda a parte de aprovação de projeto, com as pessoas que fizeram o projeto, que é um projeto maravilhoso, que aqui a gente nem entrou no detalhe do que é o projeto, Sim. né? Do que é o projeto, né? Só quem conhece, quem chega aqui na frente, eu falo que eu não gosto muito das pessoas que falam assim, eu não acredito que isso é minha casa, minha vida, por causa da aparência externa. Se as pessoas entendessem o que foi o processo e o que é o apartamento dentro, multiplica por 3, 4, 5 vezes o que é a aparência externa, que é o que impressiona todo mundo. Uhum. Se as pessoas conhecerem a história, o que é o apartamento dentro, vai valorizar muito mais. E hoje aqui a gente teve uma oportunidade muito rica de contar várias coisas Sim. dessa, Sim. mas acho que muitas outras coisas a gente pode contar e pode conversar. E esse espaço do podcast é para isso, né? Certo. Algumas pessoas já questionaram, para que tem que ter um podcast do Eduardo aqui dentro do condomínio? É para contar a história de vocês, Sim. é isso, Sim. né? E você deu uma deixa muito grande. Se a gente perceber que tem outras pessoas que a gente pode fazer um podcast, porque eu acho que inclusive ele pode ser muito educativo. Qual a importância de ser mãe? Qual a importância de ter uma família? Qual a importância de ter vamos até tirar o nome casa, porque casa, moradia é um negócio concreto. Sim, é um lar, Lar, né? você ter um lar é outro conceito, Sim. envolve muitas outras coisas. E eu acho, Monique, que tem muita gente aqui que precisa desse conceito. Quer ter um lar, como é construir um lar, como é na dificuldade, né, de ter uma desconstituição de algum membro da família, de um pai que abandona, ou de uma mãe que abandona, ou de pais e mães, ou de mãe, ou de pai, que não tem ainda todas as informações de como criar os seus filhos da melhor maneira, para que dê autonomia para eles, para que dê conhecimento. Talvez seja um tema que, se tiver Tô mais uma, dentro. 2 pessoas Eu que tô queira dentro. contribuir, queira Sim. falar, eu acho que é um tema riquíssimo, Sim. riquíssimo, Eu tô e assim, ajudar muitas tô pessoas. chegando agora na maternidade, né? Tô aí com meu menino de 4, minha menina de 1 ano, então eu tô fresca. Um pouco Então melhor eu tô como lidar, dentro. né? Estou dentro, né? Trazer mais mulheres com filhos adolescentes, jovens, já casados, talvez, vai ser um papo muito bom, muito bom. Legal. Tá bom? Obrigado Eu que aí. agradeço o Se convite, por deixar, nós vai lembrarem. longe, não vai? Quanto tempinho tem aí já? 1h10. 1h10, aí, tá vendo? Foi Então, muito bom, passou rápido. obrigado, Eu que Monique. agradeço o Gratidão convite. aí por você ter aceitado o nosso convite, ter topado abrir o seu coração, contar sobre a Sim, sua vida, né? sim. Para as redes sociais, né? Todos É, agora vão a gente saber. acha que tá só aqui, né? Vai ficar só aqui. Não, vai pra Não, vai se internet. espalhar.
Então, obrigado, Uhum, gratidão aí pela participação, gratidão por toda a contribuição que você deu durante o uhum. processo de organização das famílias. E estamos juntos, e vamos se preparar para esse próximo bate-papo, Sim, com certeza. tá bom? Obrigada, Eduardo. Obrigado. Obrigada. Gente, é isso daí. Vamos concluindo aqui mais um episódio do Pode Lutar e seguimos na luta popular, construindo o bem viver. Acompanhe as nossas redes sociais. Tamo junto.